Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa análise sobre as dinâmicas de um amor que envenena. E para isso, vamos usar as metáforas superpoderosas de uma canção para entender como algo que parece cuidado pode ser, na verdade, uma forma de destruição. O nome da música do Wagner Fernandes já diz tudo, né? Flor regada com veneno. Pensa nessa imagem. Ela é linda e, ao mesmo tempo, super assustadora. Já prepara a gente para o que vem pela frente. E é exatamente essa pergunta que vai guiar a nossa conversa. Como é que um gesto que deveria nutrir, que deveria ser de amor, se transforma em veneno puro? A letra dessa música é quase um mapa para a gente entender esse processo. Ok, vamos começar. A canção é, no fundo, uma balada poética sobre um relacionamento abusivo que se disfarça de cuidado. É uma relação que vai minando a pessoa por dentro, sabe? Causa uma exaustão tão grande que ela começa a murchar. E aqui tá o coração de toda a ilusão. Esse refrão mostra aquela criança perigosa de que o amor, sozinho, é capaz de curar qualquer toxicidade. É aquela fantasia de que, se a gente se dedicar o suficiente, a gente consegue consertar a outra pessoa. Vamos seguir em frente para ver como é que esse veneno age na prática. O foco agora é no estrago que ele faz por dentro, o dano psicológico que quase nunca é visto por quem está de fora da relação. Para a gente entender bem a música, a gente precisa conhecer esse conceito, gaslighting. A psicóloga doutora Ana até diz que a letra é um retrato perfeito disso. Sabe quando o abusador distorce tanto a realidade que a vítima começa a duvidar da própria cabeça, da própria percepção? É isso. E essa frase da música, nossa, ela é de uma genialidade absurda porque ela ilustra o principal sintoma. Até os momentos bons, que seriam o perfume, vêm com um peso, um cansaço que não faz sentido. É o grande sinal de que tem alguma coisa muito, mas muito errada. E aqui a gente vê as táticas em ação, olha só. O controle vem disfarçado de cuidado, como se fosse alguém te regando. Mas o que sai do regador é veneno. A desculpa é sempre que é pro seu próprio bem. Uma manipulação clássica que bota a culpa na vítima e a deixa confusa, fazendo ela puxar. Não, mas por que alguém continua numa situação assim? O psicanalista Dr. Marcos fala de uma coisa chamada complexo de Salvador. É aquela crença de que, com sacrifício, é possível curar o veneno do outro. Um fardo que, no fim das contas, destrói quem tenta carregar. E todo esse sacrifício nos leva para a metáfora mais forte da música, que é a da anulação. A ideia de se diminuir, de se cortar, só para caber no mundo limitado do parceiro. Essa imagem aqui é talvez a mais dolorosa da canção. Se podar para caber no vaso, um vaso que só serve para o outro. É uma automutilação emocional, sabe? É ir cortando pedaços de si para se encaixar num espaço que não te deixa crescer. E essa comparação ilustra o conflito perfeitamente. De um lado, o vaso, um lugar apertado, a prisão, que serve ao outro e que te faz murchar. Do outro lado, o canteiro, o seu lugar de origem, da sua autenticidade, o único lugar onde dá para florescer de verdade. E o que são essas partes que são podadas? São os sonhos que não cabem na relação, as amizades que o outro não gosta, as opiniões que dão briga. No fim das contas, o que se corta é a própria essência, a autenticidade, pedacinho por pedacinho. A consequência de tudo isso é inevitável. Sem ter as próprias raízes, sem ter o próprio chão, não tem jeito, o coração murcha. É uma metáfora para um colapso emocional, uma depressão que nasce do cansaço de não poder ser quem se é de verdade. Mas calma, a história não termina assim. Agora a gente vai ver o ponto da virada. O momento em que a consciência começa a despertar e a busca por si começa. Essa é a grande epifania. É a sacada, como aponta o filósofo o professor Ivan, de que para sobreviver é preciso estar conectado com a própria base, com a própria identidade. É uma verdade simples, mas que liberta. Essa hora em que a ficha cai é o que muda o jogo. É a passagem da posição de vítima para de protagonista da própria vida. É o começo da jornada para recuperar o seu espaço, o seu território que foi perdido. E essa frase aqui redefine tudo. Aquilo que era chamado de amor, agora é visto pelo que realmente é. Um ato que destrói, que mata a existência. O lugar que sufoca não pode ser um jardim, é um matadouro. E assim a gente chega na última fase dessa jornada, o ato de se libertar. Porque não adianta só perceber o veneno, né? É preciso agir para conseguir voltar para um solo que seja fértil e verdadeiro. O caminho da recuperação é um processo bem ativo. Primeiro, vem o reconhecimento, enxergar o veneno.
Depois, a libertação, quebrar o vaso que prende. E por último, a reconexão, se replantar no seu próprio canteiro, no solo da sua autenticidade. Essa é a declaração de independência, a decisão de não mais florescer para os outros, mas de cultivar a própria verdade. É a reconquista da própria alma, da própria terra. E, depois de uma experiência tão dolorosa, o que a gente aprende? Vamos fechar com a sabedoria que nasce do trauma, a lição que fica marcada para sempre. E essa é a mensagem final, que é muito poderosa e que a doutora Ana destaca. A grande lição é a autopreservação. Quem sobrevive a uma relação tóxica meio que desenvolve um radar para veneno, sabe? A promessa não é de nunca mais se machucar, mas sim de se cuidar para sempre. E é assim que a canção termina, deixando no ar uma pergunta que serve para a vida toda, uma reflexão sobre onde cada um de nós está fincando as próprias raízes. Porque a lição final é essa: a escolha do solo em que a gente decide florescer talvez seja a decisão mais importante de todas.